Segundo episódio do Lu Pratos Convida. Gente, agora nós temos um nome. Quem lembra do começo do nosso podcast? Lá na primeira temporada que não tinha nome? Se você lembra, deixa aqui um comentário para mim, porque você faz parte dessa história. Segundo episódio, e eu trouxe uma pessoa incrível para falar com você. Fica aí, que daqui a pouco você vai saber quem é. E esse episódio é um oferecimento da Acron, nossa consultoria em logística internacional, que tem o privilégio de estar com a gente nessa segunda temporada. Estou tentando trazer a Cris. Cris é responsável, por essa marca incrível de logística internacional. Cris, arruma um horário na sua agenda para mim, por favor. Vem falar comigo, tá? Deixa um comentário, fala que você vem. E posso dizer que é uma honra. Gente, eu vou entrevistar hoje ninguém mais, ninguém menos que Estelinha Santini. Salva de palmas para mim! Estelinha, obrigada por você estar aqui. Caramba, eu não acredito que eu vou entrevistar você. Eu tô achando o máximo. Estelinha hoje como ninguém nunca viu. Fiz uma biografia dela, mas quem sou eu para poder falar um pouquinho de Estelinha? Então eu vou deixar ela se apresentar. Seja bem-vindo ao podcast Lu Pratos Convida. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Para mim também é uma honra bater esse papo com você. Afinal de contas, a nossa história não é só esse podcast, né? Exatamente. É uma longa história. Então, é uma história muito gostosa de ter assistido, de ter feito parte de um crescimento seu profissional, pessoal, e que ainda já vi que vai ainda ter muitas coisas para frente que a gente vai trocar de figurinha. Então, para mim, e mais do que isso, eu estou me sentindo honrada de estar aqui por ser o seu espaço, uma coisa que você sonhou e que você faz exatamente para transformar a vida de mulheres. Então, quando você pensa em transformar a vida de mulheres e me escolhe para vir contar alguma coisa, sinal que tem alguma coisa que você vê em mim que fala, isso daqui pode ajudar outras mulheres. Então, me sinto muito privilegiada de estar aqui. E é sobre esta mulher que eu quero contar histórias hoje. Muito bem. Você topa não falar de digital? Topo não falar. Vou tentar. Ela não vai falar de estratégia digital, nem de Instagram, nem como vende no Instagram. Vou nem perguntar se alguém fez um post hoje. Nada. Nada. Não vou nem perguntar isso. Você olha pra cara dela e fala, você fez um post hoje? É isso. Não vou fazer isso. Quem é a Estelinha que eu não conheço? Você sabe que, apesar de não falar do digital... não, só quero dizer que eu me aproximo muito da minha vida pessoal do que as pessoas assistem. Poucas coisas não estão lá, porque eu acho que a transparência e a autenticidade, ela está na verdade do que acontece todos os dias com você. Então, tanto que o meu jeito de falar, ele é parecido aqui, ele é parecido no vídeo, ele é parecido no story, ele é parecido em qualquer lugar. Então, eu não sinto uma diferença muito grande de, nossa, você não tem ideia da Estelinha, mas talvez tenham coisas que falei pouco, ou, de repente, um estresse com o filho você não filma, uma briga com o marido você não conta. Então, uma coisa ou outra, mas a grande maioria não é tão diferente do que você já conhece, mas tem algumas histórias legais pra gente conversar. Tá bom. Qual foi o momento que você, Estelinha, mulher, mãe, percebeu que poderia impactar o mundo, as mulheres, as pessoas? Teve um momento? Desde nova, eu sempre tive a facilidade de fazer as pessoas fazerem coisas que elas não têm coragem de fazer. Então, por exemplo, se eu tinha uma amiguinha que gostava do rapaz, sempre consegui fazer a menininha falar o que ela tinha que falar pro rapaz. Quando eu fui crescendo, então na academia, pessoas que não gostavam de algum tipo de atividade física, porque eu sou formada em educação física, e eu conseguia fazer com que aquilo se tornasse prazeroso e ela tivesse coragem de ou de experimentar, ou de repente começar a treinar. Sempre fui a pessoa que criei desafios. Desafio sem açúcar, desafio de emagrecimento. Por quê? Porque eu tinha essa facilidade de convencer o outro a, vamos tentar fazer uma coisa que você não fez ainda? Então, isso eu comecei a ver que eu encorajava pessoas a fazer coisas que elas não fariam sozinhas. Esse é o primeiro passo. Depois, eu comecei a ver que eu tinha uma facilidade de comunicação muito grande. O que eu explicava, o como eu falava, a pessoa falava, nossa, mas o jeito que você falou, eu achei muito melhor. Tipo, eu falava, mas ela explicou igual. Não, mas você falando...
E eu falei, gente, eu tenho alguma coisa com comunicação. E aí eu tive um ponto importante. Eu fui num treinamento uma vez, da Gallup. Gallup? Eu fiz esse curso. Numa empresa que eu trabalhava, uma rede de academias. E um rapaz nos deu um livro chamado 5 Pontos Fortes. E esse livro, ele mostra quais são os seus 5 pontos fortes, sai um relatório, você faz um... E tal. E na hora que eu li os meus 5 pontos fortes, eu aprendi que potencializar o que você é bom te leva pra outro patamar. Porque assim, a gente tá tão acostumado, né? Aquilo que é ruim, você fica, ó, melhor é isso, ó, melhor é isso. Mas na escola é assim, se o meu filho for bem em ciências e mal em... Ciências ainda tem, né? Porque... Biologia, em acho biologia. que agora. Em biologia, mas for mal em matemática, você só põe ele no reforço da matemática pra passar de ano. E aí a Gallup fez alguns testes e viu que quando você põe foco naquilo que é bom, você explode. Exato. E nesse treinamento eu aprendi isso. E quando eu tirei meus 5 pontos fortes, o primeiro era carisma, o segundo era comunicação, o outro era realização, competição, enfim. Que eu olhei para aquilo e eu falei, eu tenho isso muito bom, eu vou focar nisso aqui. Então eu identifiquei o que eu tinha de muito bom. Falei, o quê? Vou pegar isso aqui que eu tenho bom e vou só focar em coisa que eu uso isso aqui. Eu lembro disso muito claro. E eu comecei a dar muito mais treinamento, e aí eu comecei a mudar de área, e aí eu comecei a viajar dando treinamento em outros lugares, porque eu coloquei o que eu tinha de potencial. E eu precisei fazer um teste para entender o que eu tinha de potencial. Porque eu faço um exercício com as mulheres, já te falei sobre ele, que é sobre você colocar adjetivos bons para você. A gente não para pensar no que a gente é bom. A gente tá tão acostumado em alguém te reclamar, seu marido fala, tá devagar, você não fez isso no quê? A sua mãe fala, nossa, você não vê mais seus filhos. Você ouve muito mais coisa negativa que positiva. Então, se você tiver que fazer uma lista, você faz lista de coisas negativas. Exato. Quando eu li aquilo, falei, gente, sou eu isso aqui. Só que eu não me dei conta. Vamos usar isso aqui e explodir? Então, eu acho que o autoconhecimento, naquele momento, me levou para novos desenvolvimentos que eu não tinha noção que eu tinha condição de fazer. Eu também fiz esse treinamento. É mesmo? Mesmo. Eu acho que isso eu fiz em 2009, 2010 no máximo. Esse treinamento aqui, o meu, você tá falando, na hora eu lembrei agora, gente, ele é engajamento. Você engaja as pessoas. Que legal. Eu tenho, ó, olha que loucura, eu tenho ele escrito lá em casa. Eu também tenho. Eu vou tirar uma foto e vou mandar pra você. Vou te mandar o meu também, pra você ver. Porque na hora que você bater o olho, você fala, gente, é a Luciana. E o movimento hoje, né, de mulheres, ele vem muito aqui, voltado para isso, porque realmente é você engajar. Isso. E eu era... Você tá totalmente dentro do que é o seu primeiro. Do que é a minha luz, exatamente. A gente se perde um pouquinho, você volta, né, mas assim, essa aqui é a minha essência. Senão, eu não conseguiria chegar onde a gente está hoje. Exatamente. Impressionante, né? E vamos dar essa dica, então, quem quiser fazer os 5 pontos fortes, existe esse livro ainda? Existe. E no final dele tem um link. Se por acaso na sua rede, não sei como você posta lá no YouTube, pode deixar às vezes um link para alguém, porque é uma ótima ideia quem assistir esse podcast, de repente se conhecer melhor. Produção, coloca para mim depois aí o link dos 5 pontos fortes. Não deixa eu esquecer, não. Isso é importante. Vai ser muito legal. Vai mudar a vida de muita gente. Divisor de águas, anota aí. Tá bom. Estelinha carismática, uau. Comunicativa. Competitiva. Tá bom. Eu tinha excelência também, que eu queria fazer a coisa muito bem feita. Quantos filhos? 2? 2 filhos. 2 anjinhos! Imagino! Tão anjinho, coisa mais linda da mãe. Como que é Estelinha mãe com carisma, com comunicação? Isso é super fácil, né? Tipo, gente, faz isso, todo mundo faz. E claro, você fala, não faça isso, ninguém faz. Então, claro. Eu imagino. É isso. Prática, como é? Estelinha mãe. Você sabe que eu tive uma loucura quando eu me tornei mãe, né? Porque casada, grávida, nasceu a criança. Quando nasceu o bebê... vai escutando. Quando nasceu o bebê... Porque eu sempre fui prática na minha vida. Ah, casei, não deu certo, separa. Ah, tô trabalhando aqui, se não gostar, sai. Tudo prático. Quando nasceu o bebê, eu olhava e falava, gente, eu amo tanto que ele não pode ficar doente. Meu Deus do céu, eu amo tanto que ele não pode morrer. Mãe. Gente, eu amo tanto que ele não pode dormir muito. Se dormia muito, tava pra morrer. Se dormia pouco, tava pra morrer. E era uma loucura. E eu comecei um amor tão grande, tão grande, tão grande, que eu me perdi totalmente do meu casamento. Foi um amor tão grande que eu vou dar um exemplo bem significativo aqui pra pessoa entender do que tá falando. Era assim, eu amo as crianças. Gente, meu Deus, que amor, que amor, que amor. Aí eu olhava pro lado e falava, e você? Tipo assim, o marido, sabe assim?
Sobrou. Da onde você veio? Ué, esse aqui, qual era a função dele mesmo? Sabe, aconteceu isso na minha vida. Eu me enlouqueci tanto por ser mãe, na época, assim, amei essa ideia de ter um bebê, eu era apaixonada por ele, tudo tinha que dar certo, que a praticidade foi embora, e eu fiquei meio noiada, tipo, nossa, agora que essa criança não pode... Se acontece alguma coisa, assim... E você viveu essa maternidade? Você que cuidava? Eu sempre fui prática, eu tinha uma pessoa que me ajudava, mas... Eu fiquei muito apaixonada por ser mãe. Apaixonada, amava loucamente, não sei o quê. E me perdi um pouco nessa parte aí, sabe? Do relacionamento, quando veio o segundo filho, mais ainda. Porque daí você fica com uma demanda muito grande. Mas a minha maternidade foi essa. Amei ser mãe, amei ser mãe, amei ser mãe. Não gostei tanto da gestação. Achava a gestação, me deixava cansada. Enfim, não gostei de ficar aquele barrigão. Te deixava ativa. E outra, aquela coisa do seu corpo todo disforme. Tudo bem, tem pessoas que acham isso lindo e tá tudo bem, todo mundo ama, cada um ama de um jeito, tá tudo certo. Mas a minha experiência foi uma experiência que eu amei mais depois que nasceu. Não os 3 primeiros meses são trágicos, né? Encontro alguém que tá grávida, falo... Boa sorte! Os Gente, 3 realidade, primeiros meses. É assim que né? funciona. Mas então, aí depois eles foram crescendo e tudo mais. Hoje, como é a minha relação? Eu tento muito trazer coisas que eu aprendi na minha vida que podem ajudar na vida deles. Quantos anos tem as crianças? O Caetano tem 10 e o Henrique tem 8. Porém, devido à minha velocidade, meu perfil, não justificando, já justificando, eu sou muito impulsiva e sem paciência. Então, eu sou uma daquelas mães que chama atenção, eu fico brava. Mas eu percebo que é mais um jeito meu que eu venho lapidando com o tempo, tentando fazer inteligência emocional para ser um pouco mais tranquila, até porque é um ambiente mais harmonioso, cria uma criança mais segura. Então, eu venho trabalhando, estou em construção, numa construção de 0 a 10, 1,2, mas estou em construção. Mas eu tenho esse negócio da parceria. Então, por exemplo, eu amo conversar com eles à noite. Então, vamos dormir? Então, vamos contar quais são as novidades. Por quê? Porque o canal de conversa, de relacionamento, eu valorizo muito. Porque eu criei com a minha mãe. E eu percebo que é uma coisa minha isso. Porque a minha irmã não tinha o mesmo canal da mesma forma. Elas são muito, muito parceiras e até têm mais afinidades do que eu. Mas meu canal de comunicação real, verdadeira, intensa, sempre foi muito grande o meu. E eu sempre quis criar isso com as crianças, porque eu acho que quando você tem para quem falar, quando você tem segurança para quem vai te ouvir, é melhor. Então, eu vou construindo isso com eles. E trago um pouco das coisas que eu aprendo. Então, adjetivos positivos. Gente, eu erro como qualquer outra mãe. Posso contar um erro meu aqui? Deve. Porque, assim, quando você vê Estelinha, né, referência, você fala, essa mulher não erra, não é vulnerável. Eduardo, tá ouvindo isso, Eduardo? Não, tudo bom? Meu marido, tudo bom? Mano, você vai mandar esse link pra ele? Vai ter um corte? Vai ter um corte desse pra eu pôr na internet e entregar pra ele? Se for para o bem da família, eu farei um corte. Eu farei um corte. Mas, assim, já vou unir uma pergunta aqui. Acho que, assim, como que você equilibra essa vulnerabilidade com essa força toda? E me traga um exemplo dessa vulnerabilidade com as crianças, por exemplo. Eu vou te falar que eu erro muito. Muito mais do que acerto, até. Só que tem uma coisa na minha cabeça que eu percebo, uma forma de pensar que facilita umas coisas e nem todo mundo tem. Pra mim, erro não é problema. Erro faz parte. Isso sempre foi um divisor de mentalidade na minha vida. Por quê? Eu vou tentar ser o melhor, mas errar faz parte do processo. Nossos pais erraram, os pais dos nossos pais erraram. Você vai tentar, mas é você. Você vai reagir uma hora e isso vai acontecer. Por isso que eu vou contar um erro meu, não vou dizer um erro, uma resposta, enfim. Vou contar, vocês tiram aí as conclusões. O meu filho mais novo, ele é mais desafiador, porque ele tem um gênio mais forte, ele implica, ele esperneia, tá? E ele é muito intenso. Então, um dia a gente foi dormir, tava todo mundo cansado, eu tava moído, eu queria dormir, eu só queria dormir. E esse Henrique pulava e virava de ponta cabeça, não sei o que. E ele começou a irritar o outro e não queria dormir, e jogava coisa pra cima. Aquilo foi me causando um caos mental. E eu, pelo amor de Deus, você quer dorme? E pelo amor de Deus, já falei uma vez, já falei duas. Eu cheguei num grau que eu falei, para! Eu não tô aguentando mais! E aí eu respirei e falei, meu Deus, Henrique, por que você quer causar isso? Eu não consigo
consigo entender. Por que a gente não pode ter uma noite tranquila? Por que surtei, tá? Surtei. Uau. Eu não acredito! Ele fez assim, ó. Mamãe, eu não sei se é de outro jeito. Nossa. Socorro, Deus. Socorro. Cai na hora a ficha. Blim! Meu Eu Deus. falei, meu Deus, eu saí do corpo, Ele falou, eu não sei, mamãe, eu não sei se é assim como você quer, mamãe. Eu só consigo ser assim, irritar as pessoas. Irritar as pessoas. Aí eu falei, socorro. Aí o que aconteceu? Eu dormo, Henrique, e passo mamãe uma noite em claro. Eu falei, Cristo, o que eu vou fazer? Aí o que acontece? Quando você erra, e mãe tem esse negócio do, meu Deus, fiz e agora, culpa é minha, não sei o que lá. Na minha trajetória de vida, pra qualquer coisa, trabalho, filho, marido, o quê? Errou. Às vezes, o pedir desculpa é muito difícil. Ainda mais se for pro marido. Se for pro marido, assim, é mais difícil. Mas pro filho é mais fácil. Não tem problema de pedir desculpa, nada. Mas eu sempre pensei, bom, errei. Como é que conserta agora? Então eu passei uma noite pensando, meu Deus do céu. E comecei a analisar, mãe, se ele falou pra mim, mãe, eu não consigo ser de outro jeito, não tá claro pra ele o que ele tem de bom. Não tá claro pra ele ou eu não tô deixando claro isso pra ele. Então aí nós acordamos no dia seguinte, eu sentei com ele e falei, Henrique, a mamãe ontem ficou muito estressada e eu achei que eu passei do ponto. E eu falei coisas pra você que eu não acho isso. Eu errei, queria te pedir desculpa. E ele não vai desculpar nada, porque ele é desses, nunca vai desculpar nada. Aí eu falei, não, e tudo bem se você não quiser me perdoar agora, mas você vai entender que eu tava muito estressada e eu não sei porque que eu deixei isso acontecer desse jeito, te peço desculpas. Mas eu fiquei pensando à noite, e eu acho que você tem tantas qualidades, que eu queria fazer uma lista com você de coisas boas que você tem. Então vamos pensar em 20 coisas muito boas que você tem? Aí ele parou assim, mãe, eu acho que eu não tenho nada. Nossa, que legal. Aí eu falei, nada? Aí ele falou, eu acho que eu jogo bem futebol. Aí eu falei, isso eu também acho. Então, Henrique, você é habilidoso. Ele sou. O que mais? Mãe, eu tenho muitos amigos. Henrique, eu sou amigo. Henrique é não sei o quê. E aí não saía. E eu falava, mas olha, eu te acho tão verdadeiro. É verdade, mãe, eu falo muito a verdade. Eu só falo a verdade, então é verdadeiro. E a sua validação pra ele, né? Isso. E eu acho também... Você teria coragem de pular de um lugar muito alto? Ele sim. Falei, então, o que você acha? Ele, corajoso. E fui. E aí nós chegamos em 20, né? Chegamos em 16, fomos mais um pouco, chegamos em 20. Quando chegou em 20, eu falei, deixa eu ler aqui. O Henrique é habilidoso, o Henrique é amoroso, o Henrique é amigo. E conforme eu ia falando isso, ele fazia assim, ó. Parecia que ele estava se descobrindo ali quem que era o Henrique. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, graças a Deus, que agora tá tudo indo para o prumo. Mas pode ser que uma psicóloga fale, você causou um trauma, ok. É aí o ponto que eu chego. Não vai dar pra ser perfeito o tempo inteiro. É lindo ver o psicólogo falar, olha, meus filhos não gritavam comigo. Talvez o perfil dele seja alguém que conseguiu isso. Você não consegue isso, mas consegue outra coisa. Eu não carrego esse peso do que o outro faz muito bem, eu não consigo, vai acabar com a minha vida. Não, o outro faz bem isso. Eu tenho bem isso aqui. E em algumas coisas eu vou errar. Então, eu acho que esse meu lado me beneficia como pessoa. Uma vez que, não é que eu falo, tudo bem errar. Então vamos errando. Não, eu sei que estou errando nessa parte, vou procurar melhorar. Em curso de inteligência emocional, em livros, e não sei o quê. Vou tentando, mas não vai dar para ser perfeito. Eu não vou nunca magoá-los, até porque faz parte da vida. Sua mãe também vai te magoar. Não é só a mãe dos meus filhos que tá magoando eles. A gente vai ter na vida pessoas que vão magoar a gente que a gente gosta. Perfeito. Então, a minha forma de encarar que problema, erro e não ser perfeito faz parte do processo, facilita. A velocidade em tentar consertar um erro também eu acho que facilita a sensação de culpa. Por quê? Ei, meu Deus, a noite inteira, o que eu vou fazer? Vou fazer aquilo lá. Onde que eu aprendi isso? Eu aprendi isso num curso. Então, assim, esse negócio de você fazer parte de cursos de desenvolvimento pessoal, eu fiz desenvolvimento em coach, eu fiz tudo. Por quê? Porque eu gosto de saber técnicas que ficam melhores. Então, gente, acontece muito com os meus filhos. Eu tenho pouca paciência, acho que devido à minha velocidade, que eu tenho tentado desacelerar, mas cuidado para se julgar-se demais, limitar, parar ou distorcer uma maternidade maravilhosa
que tem problemas como todas as outras. Então, assim, é lindo ver aquela mãe maravilhosa que consegue isso, mas talvez ela não consiga tanto sucesso profissional, porque não é o foco dela. E a outra pessoa consegue mais sucesso profissional e tá um pouco falha aqui, tá tudo bem. Cada um faz as suas escolhas e faz parte do processo os erros acontecerem. Que aula! Gente, isso aqui é uma aula. Você não Tomara, precisa, né? você não precisa nem Alô, você que é psicólogo, comente aí, hashtag, vou buscar o Henrique na sua casa. Tem hora, eu também piro de vez em quando. De vez em quando, não, frequentemente. A gente que é muito ativa, assim, né? É difícil. Difícil. Caramba, eu me vi aqui nessa história. Sabe o que é isso? Nossa. Perfis parecidos. Nós temos perfis parecidos. Temos. E aí é uma questão do desenvolver aos poucos para que isso fique melhor. Você fala isso para suas mentoradas? Falo isso para minhas mentoradas. Mentoreadas, né? Não é Mentoreada. mentoradas, é mentoreada, gente. Anota aí que eu descobri recentemente essa palavra, mentoreadas. A gente entra nesse assunto, sim. Nem todo mundo tá Pronto ou querendo falar alguma coisa assim. Você já parou para pensar quantas mulheres você impactou, transformou nesse período que você veio com as suas mentorias, com os seus treinamentos? Muita gente. A gente não tem noção do alcance gratuito, né? Esses dias uma pessoa me escreveu, não querendo falar do digital, já falando do digital. Uma pessoa me escreveu. Estelinha, queria te falar que eu consegui vender 3 vezes mais esse mês porque eu vi um post seu e fiz isso e aquilo. Aí eu falei, já foi minha aluna? Ela, não. Que bom. Só no gratuito. Só no gratuito. Uma coisa interessante, a gente fala, né? Não vamos falar da Estelinha, do digital. Você tá vendo que foi ela que começou, que fique claro, eu não tava falando disso. Não, mas aí eu vou trazer algo que é notório e é o que a gente pratica dentro do nosso movimento, tá? Estelinha é raríssima. Raríssima é a mulher que participa do Rara, certo? E essa mulher, ela é única. Ela tem a essência dela. Então, se você me respondesse aqui, eu consigo falar da Estelinha tranquilamente sem falar do digital. A primeira coisa que me viria na cabeça é, como? Então, não é real. Faz sentido? Sim. Então, do jeito que você é na sua casa, no jeito que você é com seu filho, você é sim no digital. E Sim. isso que te conecta, porque é a sua essência. Não são duas Estelinhas. O digital é tão forte na minha vida. Quando meu pai faleceu, eu tenho um monte de parente que não mora em Ribeirão e eu fui avisando pelas redes sociais, até porque sempre eu começo uma rede de oração, você sabe disso, né? Sei disso. Então, quando meu pai foi internado e para fazer uma cirurgia, todo mundo rezou pela cirurgia dele. A cirurgia deu certo, todo mundo rezou para agradecer. No dia seguinte, empipinou. Oi, ligaram do hospital, querem falar com você. Eu já mandei um vídeo, gente, acabaram de me chamar no hospital. Eu me sinto aliviada em compartilhar. Engraçado isso. Porque outro dia uma pessoa me escreveu, nossa, você tá viajando, vai curtir, para de postar. Eu pensei, mas quando ela posta, ela não curte? Pensei na minha cabeça. Falei, mas tem diferença nisso? Quem não posta curte mais, quem não posta... Não, acho que eu até vou achar chato de não ter tido um registro. Isso faz tão parte da minha vida que eu lembro que nesse episódio do meu pai, eu fui pro hospital e falei, gente, reza por mim, tô indo pro hospital. Achei esquisito me chamar. Geralmente é uma notícia ruim, mas eu tô indo lá. Cheguei, ele tinha tido uma parada de 30 minutos, estavam tentando reanimar. E aí, foi muito louco, porque ele, dali algumas horas, ele morreu. E aí eu chorei. Falei pra minha mãe, nossa, deixa eu postar um negócio aqui. Minha mãe, quê? Falei, não, para as minhas seguidoras, explicar pra elas que a morte, detalhe, explicar pra morte, eu lembro desse dia exatamente. Eu quero explicar pra elas que a morte é como um colar de pérolas, onde cada pessoa é uma pérola, mas existe um fio que liga todo mundo. A morte é a pérola que cai. Só. O fio continua, né? Eu escutei isso uma vez numa aula de filosofia que eu fiz. E aí eu falei, eu quero falar para as minhas seguidoras sobre a morte, porque eu tô passando por isso. Aí beleza, minha mãe falou, mas agora? Tipo assim... Você tá louca? Vamos viver o luto aqui primeiro. Aí eu falei, Aí eu abri e fiz. Teve opiniões, tipo, nossa, até nessa hora ela quer ganhar audiência. Eu entendo que uma pessoa que não tem a comunicação desenvolvida como eu tenho, e esse alívio em falar, sinta isso. E tudo bem. Não é o que eu penso. Provavelmente se eu olhar o Instagram dela, eu vou falar,
Nossa, coitada, não posta nada. Não é coitada, ela não gosta, tá tudo bem, cada um escolhe o que quer pra vida, né? Exato. Mas isso é mais uma coisa. Então, eu me sinto aliviada em falar, eu me sinto aliviada em compartilhar. Dificilmente acontece alguma coisa na minha vida que eu não compartilho lá, sendo bom ou sendo ruim. Outro dia, quando a gente estava conversando sobre isso numa aula, que uma aluna falou, o duro é essa vida perfeita do Instagram. Falei, o problema não tá na vida perfeita, é você que tá seguindo as pessoas erradas. Por quê? Você tá seguindo gente que gosta de viajar e que não gosta de pôr a vida real. Tem um monte de gente. Você escrever lá, crianças doentes, tem 1 bilhão de Instagram te pedindo ajuda, inclusive. Criança com câncer, criança com AME, criança... Então começa a seguir quem precisa, já que esse é o intuito. Você não quer ver coisas lindas no Instagram, você quer ver a realidade? Tem um monte! Tem um monte. É uma questão de escolha sua. Teve um outro vídeo que eu fiz, não postei ainda. Mas, por exemplo... Estamos no digital, né? Mas eu quero contar. Não, nós estamos falando da Estelinha. Sim. Não é o digital. Tá. Porque o digital é uma consequência do que você traz ali, de produto. Claro. Mas o que a gente está falando é você. Uma pessoa me mandou um vídeo assim, ó. O vídeo dizia, cuidado com o celular e o digital. O digital tem acabado com casamentos. O digital acabou com a televisão. O digital acabou com o rádio. O digital vai acabar com a sua família. O digital vai acabar com a sua vida. Casamentos acabaram por causa do digital. E até Deus está acabando por causa do digital. Nossa. Aí o cara me mandou isso daí, né? Aí eu respondi, é sério? É sério que você tem coragem de justificar que o digital acaba com o casamento? É sério que você põe a culpa no celular e não na pessoa que se conectou? E mandou a mensagem, respondeu a mensagem, mandou o nudes. A culpa tá no celular? Não da sua ação? Graças ao celular a gente ganha dinheiro, graças ao celular a gente tem informação. Só que você vai ter informação boa e ruim. Você vai ter o Instagram da perfeita e daqui fala muito verdade. Agora, você escolhe o que você quer pra sua vida no celular. A ferramenta... Eu discordo até quando eu vejo grandes players. Eu fui uma vez num curso que eu respeito muito, eu amo o palestrante, ele falou, agora pega, vou pegar seu celular só pra mostrar, agora pega esse aparelhinho do capeta e desliga. Quase que eu fiz assim, ó. Oi, como assim? Como que você dá esse nome? Você tá chamando isso porque ele me prende atenção? Então não tem a ver com ele. Tem a ver comigo, que preciso trabalhar foco, que preciso entender que essa hora não é hora de olhar aqui, é hora de olhar aqui. Ô, gente, vamos trabalhar, como diz o Paulo Vieira, a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Falei sobre isso já. Então a culpa não tá no condutor. Ele tá na ação que você toma com o condutor. Você tá dentro do carro, você pode atropelar uma pessoa, você pode ir pra igreja. Você pode fazer... A culpa não é do carro. Vamos parar de andar de carro, viu? Porque você pode matar alguém. Oi! Não tem essa. Então, isso é muito a minha vida. Autoresponsabilidade. Então, o que é que acontece ali? O que a gente vê ali? Você precisa primeiro ter essa noção de que é você que escolhe. Então, não é um problema, é você que escolhe. E aí, tudo é você que escolhe. Quando tá claro o que é que você escolhe, aquilo que você vai postar ou viver na sua vida, fica mais tranquilo, porque a escolha é sua. Eu escolhi isso. Eu escolhi. Eu trabalhei muito a minha vida toda. E numa das minhas maternidades, o Caetano tinha 3 meses, uma pessoa foi mandada embora numa unidade em São Paulo, eu fui lá contratar outra pessoa, eu estava de licença maternidade. Muita gente falou pra mim, eu não acredito que você tá fazendo isso. Naquela hora, eu achei que era importante ir. Eu achei. Eu não tô pedindo pra você achar o mesmo do que eu. Se você não acha, tá tudo bem. Eu achei. E uma vez numa aula de coach, o cara me perguntou, você tá querendo me dizer que nessa hora o trabalho foi mais importante que o seu filho? Naquela hora, foi. 3 mães quase caíram de costas na hora que eu respondi isso. E aí eu disse, naquela hora foi. Se eu respondesse hoje, talvez eu não teria ido. Quando eu olho pra mim, hoje. Só que não dá pra eu falar, então você se arrepende? Não, porque naquela hora não era assim. Não tem como você se arrepender se você não é a mesma pessoa que estava lá. Perfeito. Aquela pessoa lá tinha que ter ido. Então, eu não posso falar, caramba, perdi isso. Não, a escolha de ir lá, porque tá claro qual é a escolha. Aquela pessoa de lá, pra ela era importante ir. Hoje, eu tive tanta educação, tanto treinamento, que talvez se lá naquela época eu tivesse toda a bagagem de hoje, eu não iria. Mas eu não posso ficar sofrendo hoje por alguém que eu não era. Você tá entendendo? Uau. E aí, tudo bem. Passei. Que bom que eu evoluí aqui. Daqui pra frente, eu vou ter escolhas que se eu fosse aquela pessoa daquela época, talvez os meus filhos estivessem mais ferrados.
Ah, produção, vem comigo aqui, vou entrar numa polêmica. Manda Não era, tá, gente? A pergunta não era, mas assim, na hora que ela deu o insight, eu falei, não posso perder. Você viu recentemente uma polêmica falando sobre mulheres CEOs. Não podia perder essa, né? Sim. É uma polêmica, porque acredito que a gente vai entrar aqui num assunto delicado. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Minha opinião em relação a isso, não concordo com ele. Foi infeliz no comentário, porque eu nem acho que ele acha tão assim. Talvez ele dê uma resposta que não precisava dar. Mas o ponto principal é, eu não concordo com ele. Ponto final. Não preciso detonar a vida do cara. Eu não preciso pedir pro mundo cancelar. Eu só não concordo com ele. Assim como pode ser que nesse podcast, algumas pessoas falem, que loucura que é essa que essa menina tá falando, Brasil? Ah, tá bom, não concordo com ele. Eu não concordo com ele. Ainda mais eu que tenho um papel super ativo, Exato. né? É aquilo que a gente já conversou. Fora daqui. Nós, como mulheres, às vezes, forte demais, até atrapalhamos nosso relacionamento em casa. Acontece uma série de coisas. Se você cuidar, é possível que você construa uma jornada de melhora, não é? Você vem construindo essa jornada? Eu venho construindo essa jornada. Em que momento você identificou que era necessário? Um fato que você fala, pô, nesse momento aqui eu entendi que se eu não voltar, entender, me posicionar como mulher, como mãe, como esposa, vai dar ruim aí. Como eu disse no começo do podcast, a minha vida era descartável. Serviu, fica. Não serviu, vaza. Falando um português bem... E claro, Qual as que é? mulheres que estão nos ouvindo com certeza vai entender um pouquinho do que a gente está falando aqui e se conectar com isso, porque é realidade. Prática. Quando nasceu o filho, as coisas mudaram. Tá bom. Mas o meu casamento continuou com isso. E aí tem uma coisa que eu aprendi com a inteligência emocional, que é que a gente traz narrativas que não são nossas. Então, vou dar um exemplo. Não me mata, mãe, mas eu vou ter que falar de você aqui. Te amo, tá tudo resolvido, você é maravilhosa. A minha mãe e o meu pai sempre foram casados, meus pais, maravilhosos aqui. Mas existia entre eles uma coisa de, o casamento não é fácil. O casamento é difícil. Então, porque o homem é diferente, o homem não entende a mulher não entende o homem, né? Então, eu vi a vida inteira uma conversa meio desalinhada relacionado a matrimônio, porque eles eram muito diferentes. E não houve, de nenhuma parte, uma decisão de eu vou mudar isso aqui. Eu vou mudar isso aqui. Não. Sempre uma espera com que o outro perceba algo. Muito bem. Concordei a vida toda com isso, inclusive. Eu concordava tanto com isso que eu já casei falando, nós estamos casando, mas se acontecer alguma coisa de errado, já era, hein? Vai vendo. E aí, casei, beleza. E, então, como eu já tinha essa narrativa de que o casamento é uma coisa difícil, tem tudo pra dar errado, se o Eduardo chegasse com esse copo d'água, aqui um copo d'água que eu trouxe, lá, errou, né? Nem gosto de água, queria tomar Coca-Cola agora. Por quê? Já é da sua cabeça. Você tende a manter certezas absolutas que você ouviu a vida toda. Só que você não se dá conta de coisas que você continua batendo ali. Não, isso aqui é verdade, isso aqui é real, isso aqui é real, isso aqui é real, porque você escutou, se tornou verdade, e assim vai. É igual assim, você brigou com uma amiga sua. Aí você encontra outra amiga e fala, vou te contar o que ela fez. A minha narrativa pra você vai fazer você ficar contra ela. Porque é a minha narrativa. Se você escuta uma narrativa há 20 anos, não tem outra narrativa. Exato. Se você escutar outra menina, talvez você vai ponderar. Opa, não sei se é bem isso, né? Mas a minha... Então você fica escutando aquela narrativa, beleza. E aí, a gente passou por uma fase muito crítica, o Eduardo fez umas coisas que eu não queria que ele fizesse, e aí nós começamos a brigar, e eu falei, eu vou viver um ano mesmo, nem ligando pra esse casamento, e lá pras tantas, o Caetano um dia falou pra mim, mamãe, você não ama mais a nossa família? Esses meus filhos, vocês estão vendo o que tá acontecendo com meus filhos, né? Eles vieram ao mundo pra me fazer refletir. Ele perguntou o que pra você? Mamãe, você não ama mais a nossa família? Uau! Que coisa, não? Nossa! Prazer, traumatizou. Aí, psicólogos podem me mandar uma mensagem, pode ir lá em casa.
Tô brincando, eu fui tentando consertar isso, tá? Por isso Essa- que ela foi buscar o autodesenvolvimento e a Isso. inteligência emocional, gente. Isso. É isso. É exatamente Foi aí por que eu isso. comecei. Essa hora, Caramba. eu sentei e falei, gente, e agora? Eu acho que eu tenho que tomar uma decisão. Ou tchau, ou nunca mais tchau. E fiquei naquela, vou. E aí eu decidi, falei, você sabe de uma coisa? Eu vou conversar com o Eduardo, nós sentamos. E aí, nós vamos ou não vamos? Porque nós estamos começando a... As crianças estão sentindo, tarará, tarará. E essa noite aí que o Caetano me perguntou isso, eu fiquei mal. E eu percebi que eu tava deixando ele encucado e tenso, enfim. E aí eu falei, não, gente, isso aqui não pode ficar assim, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que tomar decisão. Então, nós sentamos conversando, então eu decidi. Não, eu não vou me separar. Quando eu decidi, não, eu não vou me separar, eu olhei bem pro meu marido e pensei, como que eu vou fazer isso? Porque eu já tava naquela vibe, tchau. Não quero falar, não relo, não encosto, não faço, não nada. Como é que eu resgato? Porque se eu decidir, eu vou fazer. Beleza. Eu fui fazer um curso de inteligência emocional. Quando um exercício era colocar algumas narrativas que você escutou a vida toda. E o que isso tem de parecido com você hoje? E logo veio a conversa. Mais da minha mãe, porque minha mãe é mulher, então acho que a gente ouve mais o lado do que o homem, né? E eu falei, nossa, eu também tô com a preguiça do caso. Nossa, eu também não gosto de tal coisa igual a minha mãe. Eu falei, será essa narrativa dela ou será essa narrativa minha? Porque tem hora que você fica em dúvida, você já não sabe mais o que é que realmente é o que você tá pensando porque alguém te influenciou, se você... Aí eu falei, e aí, hein? Que eu vou pensar? Peraí. Aí eu comecei a perceber, eu falei, não, eu acho que isso pode ser uma narrativa dela. Falei, eu vou tentar fazer coisas diferentes. E nesse curso aí, uma das coisas era, passe a comunicar amor. Dê mais atenção, coloque a mão, fale que ama. Falei, não vai dar. Não consigo comunicar amor ainda. Não dá pra chegar e falar assim, tudo bom? Te amo. Ele ia falar, interna. Alô! Ficou maluco, enlouqueceu. Aí eu falei... Aí um dia eu mandei eu vi um hotel na internet, mandei e falei, ó, olha que legal, vamos levar as crianças, era um barril. Lá em Monte Verde, que ela já faz propaganda. Né? Alô, Pousado Barril, vamos patrocinar aqui no Pratos Convida. E aí eu falei, olha que legal. O Du falou, eu vou ligar lá. Ele ligou, mas não entra crianças. Ao sinal. Olha Deus agindo. Olha Deus agindo. Deus. Uau! E aí eu falei, então desencana. Aí ele falou, e se fosse só nós dois? Edu. Eu falei, socorro, Deus! Falei, nós dois! Aí eu falei, aí eu engoli, vamos! Bom, fomos. Eu lembro de eu conversar com uma amiga minha antes de ir. Ela, e aí, tá animada? Eu, que jeito que tá animada? Jesus. Como que eu vou Vai fazer? saber, não sei o quê. Olha que grau de falta de intimidade, né? É tão louco contar isso agora, porque agora mudou tanto, que era louco como eu pensava. Mas falando a real aqui. E aí, beleza, a gente conversou um pouco o que é que cada um queria que cada um fizesse. Aí eu falei as minhas coisas e o Du falou uma das coisas. E uma das coisas que o Du falou pra mim foi, queria que você estivesse mais próxima, tocasse em mim. Porque você, né, não rela mais. Antigamente, sim. Aí eu falei, já tá bom, entendi. Vocês imaginam, essa eu vou contar até olhando pra cá. Olha. Vocês imagina essa cena, a gente no táxi. Aí e assim, me deu uma meta, eu vou cumprir. Aí ele, muito boa. Você tem... Ficava assim, tem que ralar nele. Eu juro. Eu fiz assim, ó, no ombro, com o dedo. E nós fomos no táxi. Ele, o que é isso? Eu falei, tô relando, calma. Tô relando. Calma que eu vou evoluir. Eu tô no processo. Aqui. Porque é louco, é muito louco. Mas por a mão inteira, parece um abismo. Um abismo. Eu tenho uma amiga que tá passando por um problema com o relacionamento. Eu falei, mas por que você não chega pra ele e fala, hoje eu quero beijar você na boca? Aí ela falava assim pra mim, eu não consigo. Eu cheguei na cozinha, falei, viu? Ele olhou pra mim, e eu fui dormir e não fiz isso. Mesmo querendo. Chorou pra mim falando que queria. Você tá entendendo? Por quê? Porque é um abismo. É um abismo. É muito louco isso, que você tem um abismo. E aí, pra mim, olha assim, pra mim, colocar a mão nele assim, era um abismo. Olha que loucura. É o seu marido, pai dos seus filhos, cujo qual você fez aquelas crianças, ou seja, intimidade. Isso é um abismo.
E aí eu falei, cara... Aí eu pus o dedo. Por quê? Porque eu sempre consegui levar tudo na minha vida através da piada. Piada, você sabe o quanto que eu fico fazendo palhaçada em todo lugar. Uhum. É meu, foi do meu pai, é da minha mãe. A família toda é de fazer piada. Muitas pessoas chamam isso de fuga. Pode até ser, mas é uma forma fácil de levar algumas coisas. Então eu punha a mão e falava, é o que eu tô conseguindo agora. E aí a gente, kkkk. Daqui a pouco, eu falei assim, agora eu vou pôr 2 dedos, 3 dedos, agora eu vou pôr a mão. Uau. E brincando, daqui a pouco a gente tava abraçado de novo. E foi uma viagem muito legal. Que a gente começou a se conectar. E aí eu lembro da gente voltando, ele falando, quando a gente voltar vai continuar assim? Vocês acreditam que ao voltar para casa, eu tinha dificuldade? Porque parecia que aquele lugar me afastava, porque eu estava tão acostumada a estar gelada, que não tem a sentar e pôr a mão, sentar e não sei o quê. E aí a gente foi construindo isso, aí eu continuei indo. Então, eu determinei a parar de falar mal do casamento, porque eu falava sempre mal do casamento. Eu tava no lugar, não sei quem vai casar. Nossa, que sorte! Não dava pra morrer queimado? Sabe assim? Passava num lugar, tinha uma noiva, quem avisa ela? A gente sempre brincou assim, eu e os dois. Eu decidi não fazer mais isso. Porque eu não conseguia comunicar amor, não conseguia chegar num lugar e falar, amor, pega uma água pra mim. Isso daí pra mim era um negócio que não existia. Então, como é que eu vou fazer isso na frente de uma amiga minha? Ela vai falar pra mim, tá louca? Então, eu decidi que eu não ia mais falar contra. Só porque eu fiz isso, as minhas amigas começaram. Que legal, que bonitinho que vocês estão. Eu não falei eu te amo, eu não pus a mão nele, eu não fiz nada. Eu só não falei mal. Um dia, nós fomos pra casa de uma amiga minha que eu fui dar um treinamento em São José dos Campos. Amiga, eu tô até emocionada com o que eu tô vendo. Eu falei, o que é que você tá vendo? Ela, você e o Duque fofo. Eu falei, mas gente, só porque eu parei de acabar com a imagem do casamento. E aí, conforme você vai escutando, aí a pessoa começava a falar, que bonitinho vocês dois. Pô, que legal. Meu, isso começou a fazer assim. E aí começa a brotar coisas, porque Deus age naquilo que você quer, né? Não sei se nós vamos falar desse tema, mas a fé é uma coisa que as pessoas não veem muito no digital, porque às vezes eu não me sinto pronta, mas que eu sou a pessoa mais fé do mundo inteiro. Mas eu falava, Deus age naquilo que você pede. Então, por exemplo, uma aluna minha falou, você não quer fazer uma viagem? Eu falei, eu tenho aniversário de casamento agora, mas eu não viajo sem as crianças. Ela, não, vamos dar uma viagem surpresa pro seu marido. Foi ano passado, eu falei, sério? Ela, vamos dar. Eu organizo isso, aquilo, você vai ter que pagar isso aqui, tá? Vamos. E aí eu fiz uma viagem, dei de presente pra ele, nós fomos pra Cambará, contei na madrugada, e a gente passou em Cambará, foi totalmente romântico, uma coisa assim. E eu fui contando isso nas minhas redes sociais, as pessoas sabiam, desde a minha época de Socorro Deus, e também contando, nós estamos aqui em Cambará, tá lindo, tá romântico, mas eu quase enforquei ele um dia antes, porque aconteceu isso, aquilo outro, pra que as pessoas entendam que eu tô contando aqui de uma jornada, que não significa que a gente não briga, não significa que a gente não deixa de concordar, que a gente não concorda com conflito, que não dá uns berros de vez em quando, acontece. Mas a jornada de crescimento nossa é clara. Só que alguém precisou mudar. E esse alguém chama eu. E não é chama eu, Estelinha, chama eu. Você que tá escutando, você, Lu, quem tá filmando aqui. Mudanças não tem a ver com o outro. Se você quer uma mudança na sua família, é você que muda primeiro. E aí, tudo muda em volta milagrosamente. Uma das coisas que mais me irritava no Eduardo é que, porque ele gosta de tomar uma cervejinha, ele estava acima do peso. Consideravelmente, uma vez que eu sabia que era por isso, não é uma pessoa que tem dificuldade, ou tem uma doença, ou tem algum distúrbio de hormônio, não. Isso me incomodava muito, e hoje o Du está, eu convidei ele para fazer comigo uma quaresma, sem bebida, e ele topou, e desde então ele mudou o corpo, ele mudou o jeito, então... Hoje a gente tá muito mais alinhado. Então, ontem, por exemplo, ele joga futebol e tem a festa do futebol. Ele falou, eu passei o café da manhã com você, o almoço com você, então eu vou passar a janta e eu vou embora. Então, são pequenas coisas que você... Aí eu, nossa! Agora eu vi vantagem. Então, de vez em quando, agora tem um beijo na cozinha. E de vez em quando acontece uma coisa que a gente não quer. Ele já falou pra mim, onde que nós vamos no nosso aniversário de casamento? Já é uma coisa, então vamos viajar nós dois. Então, eu acho que assim, é uma construção. Nós estamos em construção. Mas vale pesar. Vale a pena acabar com a família por conta de algo que você não tentou mudar em você? Porque tem coisas que são inviáveis. Um marido grosseiro, que bate, que trai, não sei o que. Tem uma série de coisas que são inviáveis.
Não significa que tá certo ou errado. Eu não sou nenhuma santa aqui pra falar de ninguém. E muito pelo contrário, eu vivi muitas coisas na minha vida de estressada, de falar, de resolver a vida, que mudaram agora. Eu posso falar por agora, tá? Não posso falar da minha vida por muitos anos, inclusive até antes, não posso falar muito. Mas o que eu quero dizer é, vale a pena acabar com a família sem você tomar a decisão? Então, quando alguém fala pra mim, nossa, você parar, tá, a primeira coisa que eu pergunto, você ama essa pessoa? Eu espero a pessoa me responder e pergunto, vale a pena? Volta pra família, olha, recalcula e encaixa. Eu fiz isso e funcionou. Não, eu não punha mais a mão no marido. Não, eu evitava, corria do sexo. Sexos? Rua, cabeça, dor no cotovelo. Cara. Desceu. E mudou. Mudou a minha vontade. Ah, não, vontade? Eu quero ter vontade. Ué, passei a ter? Como é assim? Como assim? Passei a ter. Eu tratei a vida inteira. Todas as mulheres casadas não querem transar. Não posso mais falar isso. Não falo mais isso. Todas as mulheres que não estão alinhadas não querem transar. Então, se você tá escutando e você é uma dessas, tem alguma coisa pra alinhar. Tem alguma coisa pra alinhar aí que você precisa achar. Gente, acabou o podcast. Vamos todo mundo embora. Produção? Ó, eu não tô falando... E eu tô aqui, ó. Tão erradora... Erradora é ótimo, né? Tão errante como qualquer outra pessoa. Só que eu tô numa jornada. Devia trazer o Eduardo para falar, mas ela ainda tá gritando comigo. Mas ela... Devia ter trazido. Mas você trouxe aí na sua conversa um ponto bem interessante, que Deus agindo, né? Deus agindo. E essa sua jornada tem tudo a ver com fé, com acreditar, com querer ser melhor. Você hoje tem noção do que você fez no episódio Alice? Você sabe que eu não tenho essa sensação, né? Eu não... Pode ser que as pessoas aqui não conheçam a história da Alice. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, porque tem a ver com a Estelinha mãe, a Estelinha mulher, a Estelinha amiga. Tem a ver com a sua essência, tem a ver com a sua crença. Não, e muita mudança disso daí da família veio da Alice. Eu acredito que aqui tenha sido um momento de você repensar em muita coisa. Foi. Eu quero primeiro explicar o que é a Alice e quero te falar por que eu não vejo isso como, nossa, a Estelinha. A Alice é a filha de uma amiga minha, da Vanessa, e um belo dia eles estavam em casa e eles estavam brincando. Ela tem um irmãozinho que estava fazendo inalação, aquele barulho que toda mãe conhece, inalação. E a menina estava brincando e num determinado momento o avô falou, ué, cadê a Alice? Aí procura a Alice, a Alice estava no fundo da piscina. Já fazia lá uns 7 minutos, 8 minutos, sei lá quanto exatamente. E foi tirada do fundo da piscina sem vida. E aí fizeram lá massagem cardíaca nela, entubaram. E nesse meio tempo nós ficamos sabendo, fomos pro hospital. Mas a vida toda, desde o meu pai, desde o meu tio antes do meu pai, desde o meu pai antes da morte, numa outra episódio que ele teve, toda vez que eu tenho um perrengue, eu acredito muito na oração coletiva. Muito. Eu sempre acreditei na oração coletiva. Vamos rezar todo mundo. Sempre foi assim. Quando eu fiquei sabendo que a Alice tinha afogado e que ela tinha encontrado ela sem vida, estava entubando na piscina e estava indo pro hospital, na hora eu escrevi no meu celular, eu não sei o que você tá fazendo agora, reza por uma garotinha de 3 anos, pelo pulmão dela, porque ela precisa de oração agora, reza um Pai Nosso. Beleza? Beleza. Aí, fomos pro hospital. Quando nós chegamos no hospital, encontrar os pais dela foi muito, muito, muito pesado. Porque a Vanessa é muito meu amigo, o Lucas também, marido dela, e eles estavam desolados. Ninguém tem ideia da dor, nem eu, tá? Nem eu que tava lá não tenho ideia. Da dor que um pai, que a criança afoga, tem de sensação de culpa. A Vanessa tinha uma dor que ela tirava a camiseta. Ela tirava a camiseta e ela puxava o cabelo assim, de sair na mão dela. Era assim, muito chocante. Muito, muito. Uma dor, uma coisa assim, absurda. Por acaso encontrei você naquela noite. A
A Mari? A Mari tava indo pra Internada. UTI também, com problema no Sendo pulmão. Nós entubada. começamos a oração para as duas. Tanto é que eu fiz o pedido de oração, aí a Vanessa falou pra mim, eu falei, Vanessa, já pus todo mundo pra rezar pelo pulmão. Ela, não, você vai rezar pelo cérebro. Escreve, põe o máximo de pessoas pra rezar. A Vanessa falava pra mim. E eu escrevi, pus o máximo de pessoas pra rezar. E aí, na hora, eu te encontrei. Sim. E coloquei também, inclusive, pra Mariana, que também tá Olha, internada. chega de arrepiar. E tarará, beleza. Isso todo mundo lá no hospital, né, sentindo dor e tal. E aí, quando você pergunta assim, ó, você tem ideia do que você fez no caso da Alice? Eu não fiz. Quem fez foram todas as pessoas e Deus através das mensagens das pessoas. Porque eu sempre fiz isso. O que aconteceu com a Alice foi que era uma sensação que todo mundo pode viver, uma garotinha nova, e uma comoção de, podia ter sido comigo. Quem nunca? Cadê meu filho? Ah, tá no quarto. Ué, cadê? Ah, tá na sala. Então, eu acho que foi uma comoção, e aí todo mundo abraçou essa causa. Eu contei a oração, porque eu sempre peço oração na minha internet. Mas o negócio foi assim, vrum. Só que como fez assim, eu fui avisando o que estava acontecendo, porque tinha muita gente rezando, e eu nunca deixei um seguidor, alguém que me mandou uma mensagem sem resposta. As meninas sabem disso. Eu mando, respondo todo mundo, eu falo, todo mundo foi meu aniversário, eu falei com todas as pessoas, obrigada, mandei áudio, não sei o quê. Porque eu sou assim. Então eu fui avisando o que estava acontecendo com a Alice. Por isso que virou a informação master. E a Vanessa, eu filtrava o que chegava para ela, porque chegava desde oração maravilhosa até a oração. Perdoe essa mãe, não sei o que lá. E eu, não, isso aqui a Vanessa não vai ouvir. Então eu filtrava e ia mandando diretamente pro WhatsApp. Ó, acabaram de pedir pra você falar essas palavras no ouvido da Alice. Ó, faz essa oração. Ó, canta essa música. Ó, falei com o padre, cantei essa música, põe no ouvido dela. E eu ia falando diretamente com a Vanessa. E aí, o que aconteceu com essa história da Alice, né? Na hora que a gente estava no hospital no dia seguinte, a médica falou, olha, ela tá convulsionando sem parar devido à extensão da lesão cerebral. Eu lembro da médica falar isso, eu falar, meu Deus do céu! Eu lembro do Lucas uma hora descendo e falando, a Alice não vai ser mais a mesma, o Lucas é o pai da Alice. E aí começou uma coisa de oração muito forte, muito forte, muito forte. Um monte de gente falava pra mim, nossa, eu nem sabia que você rezava tanto. E corta para a Estelinha Infância. Minha mãe é catequista, eu cantava na igreja. A gente faz palestra da família, fazia 7 anos no EJC. A gente sempre foi de dentro da igreja. E independente se adolescente eu era pecadora, assim, não sei o quê, mas na igreja eu sempre fui. A minha mãe, ela desenvolveu em mim uma fé tão grande, que eu falo com Deus o dia inteiro. Falo com Deus o dia inteiro. E ainda, eu vejo o quanto sou falha isso nas redes sociais. Essa é uma parte nas redes sociais, porque às vezes eu não me acho apta. Eu vejo as pessoas falarem tão bonito de Deus. O versículo tal, do capítulo não sei da onde. Não, mas não é isso, né? E aí eu falo, como é que eu vou falar? Deus quer não sei o que de você. Onde que tá isso na Bíblia? Bom, isso daí tá na Bíblia. Onde que tá na Bíblia? Então eu me sinto intimidada às vezes, entende? Por isso que eu não falo tanto. Mas, voltando ao caso da Alice. Então começou uma rede de oração muito grande. E no 13º dia, no 12º dia, a Alice acordou na UTI. No dia seguinte, ela andou pelo hospital. E ela saiu. No 14º dia, andando pelo hospital. Quando a Alice andou pelo hospital, eu lembro que a gente tinha um grupo de apoio da Alice, a gente tem um grupo das nossas amigas, melhores amigas, né, da Vanessa, minha turma da vida toda. E aí, todo mundo tava falando, eu não acredito. E eu tava dando aula. Eu falei, que será que o pessoal não acredita? E aí eu entrei no grupo e tinha uma foto da Alice na entrada do hospital. Eu falei, como assim? Escrevi gigante. A Vanessa escreveu, você não viu o seu pessoal? A Vanessa mandou um vídeo pra mim, dela andando, aquele vídeo que eu postei, dela saindo, andando, que ela falou, amiga, esse vídeo é você que vai postar. Avisando que ela... Eu fico até arrepiada de falar. A hora que eu lembro de eu escrever, falando, ela tá viva, ela tá andando. Eu chorava, eu parei de trabalhar, eu não falei com mais ninguém. De tanto que eu chorava, de uma sensação de, gente, a gente recebeu. Lu, você tava lá o dia que a gente chegou. Ela estava semi-morta. Ela estava morta na piscina e semi-morta ali. Então, a menina, em 13 dias, aquilo, pra mim, eu falei, gente, ele entregou o que a gente pediu, como assim? Foi um milagre. E a gente começou a receber mensagem assim, obrigada, Alice me reconectou com Deus. Gente, eu nunca mais falava com Deus desde que meu pai morreu. Nossa, eu nunca rezei tanto pra alguém, não sei o quê. Nossa, eu fui numa igreja. Numa igreja há tantos anos. E aí, todo mundo tava muito mexido e a vida de um monte de gente mudou. A vida de um monte de gente mudou. E aí eu falei, como assim? Eu voltei pra minha casa
E eu comecei a olhar pras crianças e pro Du, e eu falava, não dá pra ser a mesma. Vem todo mundo aqui? Vem todo mundo aqui. Não, é tipo assim, não E dá eu pra ser a quero, mesma. né? Não dá pra não viver o que tá loucura. escrito na Bíblia. E essa hora aconteceu, apareceu a nossa viagem. Olha, Du, tô te mandando esse barril. Uhum. Vê se dá pra levar criança. Não, não pode criança. Vamos nós dois? E aí começou a acontecer todas essas coisas. Porque eu falei, não, que eu já não vou divorciar, mas agora eu preciso fazer tudo isso acontecer. Então, assim, eu ponho muito Deus na vida das crianças. Porque eu penso que uma vida sem Deus é uma vida muito difícil. Não tem hora nenhuma que eu tô sozinha na minha vida. Não existe hora sozinha na minha vida. Não existe. Pra quem não tem Deus, tem hora sozinha. Então vai ter hora que você não tem ninguém. Eu nunca estive sem ninguém. Nunca estive sem ninguém, em hora nenhuma. Na maior dor do mundo, meu pai vai morrer. Deus, ó, tá na sua mão e não sei o que lá. Sempre, sempre. E isso facilita a minha forma de ver a vida. Meu pai, antes de morrer, né, ele teve uma dissecção de artéria, eu tava com 8 meses de gravidez. 8 anos antes dele morrer. E eu lembro que a minha mãe tava desesperada, porque 8 meses de gravidez. Ela falou assim pra mim, e se seu pai morrer? Eu falei, mãe, as pessoas morrem. Se ele morrer, nós não temos como? Não podemos fazer nada. Nós vamos ficar mal. Vou sofrer, mas essa é a lei natural. Se Deus quiser assim, eu acho que essa certeza de que algumas coisas são desígnios de Deus facilita a nossa vida, o nosso entendimento, a nossa entrega. Então, eu sempre tive muita fé. E assim, depois que aconteceu isso com a Alice, eu recebo, em média, 50 pedidos de oração dia até hoje. A Alice aconteceu 21 de abril de 2023. Fez um ano, depois ano que vem, 2 anos. E aí, desde então, é pedido de oração. Então, chegou uma hora que eu punha nos meus stories, não tava dando mais. Aí nós fizemos um grupo de oração. Hoje tem mais de 1.500 pessoas no grupo. E chega a oração. Posso abrir aí, tem um monte de oração. Às vezes as meninas falam, nossa, tô fazendo prospecção, oração! Põe no grupo. Porque a oração o tempo inteiro. Eu vejo pessoas que me conhecem, mas não são tão meus amigos, Estelinha. Por conta do seu tamanho, da sua fé, minha filha tá internada. Tem uma pessoa agora que tem mandado pra mim, minha filha tá internada, ela é prematura, eu perdi o primeiro. Por favor, reza por ela. E às vezes uma mãe entra em contato comigo e fala, minha filha acabou de ser internada, ela está com pneumonia. Você põe no seu grupo? Aí eu falo, acabei de colocar. Ah, então eu vou dormir, graças a Deus. Eu falo, socorro! Meu filho, você que resolve aí esse problema, porque essa mãe vai dormir porque ela tá tranquila que eu acabei de colocar no grupo, porque minha conversa com ele é bem brother mesmo. Mas, então eu percebi que virou um lugar de alívio. Nem todo mundo se sente bem de estar no grupo, porque são notícias ruins. E pra você conseguir ouvir notícias ruins, tem que estar muito claro pra você que você é privilegiado em poder rezar por alguém que não tá bem. E nem todo mundo ainda consegue isso. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo ficar no grupo. E tá tudo bem, não quer ficar no grupo? Não fica no grupo. Porque eu começo a ficar depressiva de ver tanta tristeza. Eu olho pra aquela tristeza e falo, caramba, que privilégio. Eu ajoelhar aqui e rezar pra que tudo fique bom. E ser condução de oração pra essa pessoa que precisa tanto. Mas que às vezes a pessoa não consegue rezar, não consegue nem saber da história dela de dor. Então existe hoje esse grupo de oração. E eu vou melhorar isso no meu Instagram pra levar um pouco disso que eu tenho muito forte em mim, para as pessoas é compromisso. Eu sempre pergunto, né? O que você quer deixar aqui para as mulheres que estão nos escutando e tudo mais? Agora, não vai ser nem você que vai deixar, vai ser eu. A Estelinha precisa trazer tudo isso para o Instagram. A fé, vamos orar junto. Não digo orar junto, mas uma forma de conectar com as pessoas que estão ali através da sua fé. E não é necessário saber um provérbio. Saber onde está escrito Lucas, João. Eu acho que a vivência, muitas vezes, faz mais sentido do que você decorar um versículo. Cara, sou sua fã mais ainda. Caramba. Que bom! Mas brincando, né? Brincadeiras à parte aqui. Nós estamos encerrando. Que bate-papo gostoso. Com certeza tem muitas mulheres que estão nos ouvindo aqui que vai ter algum insight, uma boa ideia, vai olhar para o marido de forma diferente, né? Vai pensar em conversar com Deus. Começa aqui, ó. Com o marido. Um pouquinho, né? Um pouquinho de cada vez. Eu me vi nas suas histórias. Completamente. Para mim, faz muito sentido o que você trouxe. Mas, para a gente poder encerrar, daqui 10 anos,
suas crianças, né? Caetano e Henrique vai estar vendo esse podcast. Qual que é a mensagem que você vai deixar para eles? Eu já tô formando sucessores, tô brincando. Esses dias na escola me falaram, nossa, o Caetano vendeu todas as nossas rifas pro Hospital do Câncer. Gente, esse menino, ele é um vendedor nato. Falei, tá escutando? Da onde vem a escola dele? Eu acho assim, ó, nada vai adiantar. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Nada vai adiantar mulheres falarem pra mim, nossa, Estelinha, você é top. Com você eu vendi mais. Com você eu cresci a minha empresa. Se a hora que os meus filhos crescerem, eles não olharem pra mim e dizer, eu quero ser como ela. Eu quero ser como ela fez. Eu quero... Olha minha mãe. Olha o que a minha mãe fez. Olha que legal. Legal. Nada vai adiantar se não forem eles as pessoas que vão olhar pra mim e falar, ela me inspirou. Eu acho que a gente tem essa facilidade da comunicação. Eu adoro que as mulheres se sintam encorajadas, melhores, me escutando do meu lado, sendo minhas alunas ou não. Mas nada vai valer a pena se o Caetano e o Henrique não olharem pra isso e dizerem, caramba, que massa. E eu acho que isso é uma jornada. Vai ter hora que eles vão falar, não precisava daquilo, né, mãe? Ok, a mamãe errou. Assim como você também vai ter alguns erros na sua vida, você vai ter que aprender como é que você vai fazer. Mas eu acho que o legado e o orgulho de olhar pra trás e falar, eu amo ser filho deles. Porque vai ter erro. Eu nunca contei da minha mãe, e eu amo ser filha da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que é muito diferente de mim, fez escolhas diferentes de mim, mas é graças ao que ela causou em mim que eu tô onde eu tô. Então tem muita coisa da minha mãe em mim, mesmo que ela ache que não, Renata. Mesmo que ela ache que não tanto, mas tem muita coisa da minha mãe em mim. E eu sou muito grata à forma com que ela me educou e fez as escolhas dela. Mesmo que eu faça algumas diferentes agora, porque eu gosto, porque a gente tem personalidade diferente. Mesma coisa o meu pai, eu amava ser filha do Luizinho. Nossa, você é filha do Luizinho? Sou. Nossa, quando alguém fala, você é filha do Luizinho? Até hoje que vê foto, eu acho o máximo. Então, pra mim, se o Caetano e o Henrique me escutassem falar daqui 10 anos, o que importa é a influência que eu gerei neles. De serem pessoas melhores, pessoas que querem crescer, pessoas que erram e isso faz parte do erro. E que sejam companheiras minhas e que tenham orgulho da trajetória que eu criei. Senão não faz sentido nenhum alguém amar e eles não. Uau! Gente, Lu Pratos Convida é isso. Histórias, verdade, muita verdade, essência, raridade. Eu acho que eu peguei uma Estelinha fora do digital aqui, gente. Vocês concordam comigo? Peguei. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Tá assistindo aqui essa segunda temporada. Corte desses não tem nenhum, garanto. Deixa seu comentário aqui, se realmente a Estelinha trouxe aqui a Estelinha fora do digital. Trouxe mais, né? Trouxe a Estelinha. Obrigada. Obrigada pelo convite. Nossa, que delícia. Adorei. Ficamos aqui um bom tempo, hein? Ficamos 1h03, é isso? 1h, gente. 1h. Geralmente é esse tempo? Tem um pouco mais? Um pouco menos? 40 minutos. 40 minutos! Tá um pouco mais longo. É que a gente fala muito. O próximo a gente vai fazer uma tomando cerveja na piscina. Na piscina. Você sabe o que eu queria fazer? Como que chamava? Meu pulpapo. Eu gosto, hein? Você gostou de Me pulpapo? convida. Então, não fiz ainda, não. Só fiquei inventando essas histórias, assim, mas acho que... Vamos fazer. Não era pulpapo que a gente falava? Fazer o pulpapo aí. Se alguém pegar essa ideia é minha, tá gravado, hein? Tá, gente. Tô brincando. Não faça isso, gente. Chegamos ao fim, então, do nosso segundo episódio, um oferecimento da Acron, maravilhosa Cris. Vou deixar o QR Code aqui para você entrar, entenda um pouquinho sobre isso. Vou falar mais sobre, mas entra aqui para você poder conhecer um pouquinho da Acron. E te vejo daqui a pouquinho no nosso terceiro episódio. Um beijo.